Olá, vamos seguir então a nossa leitura do Evangelho de João, capítulo 2. No último vídeo passado, a gente leu o capítulo 1 e hoje a gente vai ler o capítulo 2. Espero que você assista o primeiro vídeo para você entender o contexto das coisas. No capítulo 1, a gente falou sobre Jesus como não somente um homem que viveu durante um período da história, mas a palavra de Deus que estava junto com Deus, que era Deus e que veio à Terra. Então, alguém que já existia desde sempre, desde a eternidade, estava no princípio com Deus e criou o mundo junto com Deus e agora veio e se tornou um homem. E as pessoas viram, né, e falaram sobre ele, assim como, por exemplo, como João Batista falou sobre ele, que ele era o Cordeiro de Deus. Outros que falaram, né, que ele era a luz do mundo, como o próprio apóstolo João que escreveu o Evangelho. E os primeiros discípulos que foram conhecendo Jesus e reconheceram que ele era diferente, né? Ele era realmente o Messias prometido, o enviado de Deus, que estava previsto no Antigo Testamento e que viria, e que agora veio. E no capítulo 2 de João, a gente vai continuar essa história e a gente vai ver o primeiro milagre que Jesus fez. Vamos ler? Então a gente vai ler e vamos explicando ao longo da leitura. Fala assim, João capítulo 2, versículo 1. 2 dias depois que ele encontrou com Natanael, encontrou lá com os primeiros discípulos dele, 2 dias depois, houve uma festa de casamento em uma vila chamada Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá, né, Maria. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Então estava lá Jesus, a mãe dele, Maria, e os discípulos dele, nessa festa. O vinho acabou. Então a mãe de Jesus lhe disse, falou para Jesus, eles não têm mais vinho para servir para os convidados. Ele respondeu, mãe, por que a senhora me diz o que fazer? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos empregados, façam tudo o que ele lhes disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada um deles era possível colocar de 75 a 113 litros de água. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Então eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse, tirem um pouco da água e levem para o mestre de cerimônias. Os empregados fizeram como Jesus ordenara. Então, como é que aconteceu até agora aqui a situação? O vinho da festa acabou e, né, o vinho fazia parte, era a bebida que era oferecida nas festas e o vinho acabou. E seria uma vergonha, né? Imagina, estar numa festa e acabar a comida, acabar a bebida. Então a Maria, preocupada com a situação, fala para Jesus, olha, acabou o vinho, né? Só que ainda Jesus não tinha chegado o tempo dele, né? Ele ainda não tinha começado os seus milagres. Mas, diante do pedido da mãe dele, Jesus vai lá e manda o pessoal pegar potes com água, encher de muitos litros de água, né? Como fala aí, 6 potes de pedra, cada um, é quase uns 100 litros de água em cada um. Então era um pote bem grande de água, que era para encher, que não tinha mais vinho. E eles encheram os potes até a boca. E aí ele tinha que levar esse pote, pegar um pouco dessa água e levar para o mestre de cerimônias, que era quem cuidava, né? Como se fosse igual hoje em dia, tem um mestre de cerimônias que cuida de tudo, do fornecimento da bebida e tudo mais. Aí vamos continuar no versículo 9. O mestre de cerimônias não sabia de onde aquilo tinha vindo, né? Ele não sabia que tinham pegado lá daquele pote com água. Apenas os empregados sabiam. Mas quando ele provou a água que tinha virado vinho, chamou o noivo e disse, todos servem o melhor vinho primeiro, e depois de os convidados terem bebido bastante, eles servem um vinho comum. Mas você continua a servir o melhor vinho até o fim da festa. Esse foi o primeiro dos sinais milagrosos de Jesus e foi realizado em Caná, na região da Galileia. Aqui ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha o que aconteceu. Eles pegaram aquela água que Jesus tinha mandado encher aqueles potes, né, como se fosse um galãozão, né, de pedra. E aí eles pegaram aquela água e levaram para o mestre de cerimônias, que não sabia de onde tinha vindo. E quando ele provou, ele viu que era o melhor vinho que tinha, né? Não era um vinho inferior, que normalmente era servido no final da festa, mas era o melhor vinho que estava... É uma qualidade ótima de vinho, né? Além de Jesus ter transformado aquela água em vinho, ainda era o vinho do bom, né? Para mostrar a grandeza de Jesus.
Então ele providenciou para aquela festa a bebida que estava faltando, e aí eles continuaram festejando naquele casamento, né? Porque era um bom motivo para festejar. E aí lá foi o primeiro milagre de Jesus, registrado aqui no Evangelho de João. E ele fala que através desse milagre, ele revelou a sua glória, mostrou seu poder, mostrou a sua grandeza, e os seus discípulos creram nele. E esse foi o milagre que Jesus fez a pedido da sua mãe, né? E é engraçado porque até hoje, né, muitos falam que muitos fazem até orações para Maria, para que ela peça a Jesus que faça alguma coisa. O texto, ele não está ensinando a gente para pedir nada para Maria, né? Na verdade, Maria ela viu a situação e pediu para Jesus, né? E como ela era a mãe dele, Jesus atendeu o seu pedido. Mas no texto não é claro falando que a gente deve fazer orações para Maria ou pedir alguma coisa para ela para que ela peça a Jesus. Na verdade, a gente vai ver que é pelo contrário, né? Nossas orações devem ser voltadas diretamente para Deus e não para alguém para pedir para Deus fazer uma intercessão desse tipo, né? No caso, Maria. Então, muitos têm usado esse texto para defender a intercessão perpétua de Maria para sempre, assim, e para as orações de todas as pessoas do mundo inteiro e em todas as épocas. Algo assim que, a meu ver, é meio fora do contexto e exagerado. Bom, vamos continuar. Versículo 12. João, capítulo 2, versículo 12. Depois disso, Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, onde ficaram por alguns dias. Outro ponto interessante aqui, né, que vai surgindo, Jesus ele estava com a sua mãe, né, convivia com sua mãe e com seus irmãos, né. Muitos também têm argumentado que Jesus não teve irmãos, né, ele era filho único, né, Maria só teve ele, mas na Bíblia fala que ele teve irmãos. Inclusive, um deles escreveu inclusive um livro da Bíblia, né, Tiago, irmão do Senhor. Alguns falam que talvez sejam primos, né, enfim, buscam pegar um parentesco diferente de irmão. Mas o fato é que, lendo o texto, a gente entende que são irmãos e de forma bem simples, sem precisar pensar em outras alternativas, assim, só porque para defender algum ponto de vista. E aí ele estava lá com seus irmãos, só com a sua mãe e com seus discípulos, e eles foram para Cafarnaum, que era uma cidade lá também da Galiléia. Como já estava próximo o dia da Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Bom, vamos ter uma noção aqui de geografia, né? Até hoje Jerusalém existe, né? Está lá em Israel. Jerusalém é na região sul. E aí Jerusalém, ele está na região da Judéia, que chama. Então, quando a gente for ler e parecer Judéia, tem a ver com uma região, como se fosse um estado, né? A Judéia. E Jerusalém é a cidade, que era a capital, né? Onde estava o templo, onde estava tudo, assim, de mais importante de Israel. Os líderes religiosos, os líderes do povo, os sacerdotes, estavam todos em Jerusalém. Na Galiléia era a região norte, região mais afastada e não tão importante como a Judéia, porque onde estava Jerusalém, onde estava o templo de Deus. Então, Jesus ele estava em Cafarnaum, também estava em Caná, na festa em Caná, tudo na Galiléia. Jesus e muitos dos seus discípulos eram de lá, né, viviam lá. Mas como estava chegando a festa da Páscoa era uma festa que era feita em Jerusalém. E todo o povo se reunia lá nessa cidade, porque era a cidade que Deus tinha escolhido no Antigo Testamento. Então, feito esse parênteses, vamos continuar. Então, Jesus foi para Jerusalém. Versículo 14. No templo, ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombos, além de pessoas sentadas em suas mesas trocando dinheiro. Aí ele viu estava tendo um comércio dentro do templo. Pessoas vendendo bois para os sacrifícios, né? As pessoas precisavam oferecer sacrifícios. Então, elas estavam vendendo dentro do templo o sacrifício que a pessoa precisava para fazer para Deus. Estavam fazendo aquele lugar um lugar de comércio. E também trocando dinheiro, né? Porque pessoas vinham de fora e precisavam trocar dinheiro. E aí, o que Jesus fez? Versículo 15. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos eles do templo, juntamente com as ovelhas e os bois. Ele também espalhou as moedas dos que trocavam dinheiro e virou as suas mesas.
Jesus ordenou aos vendedores de pombas: tirem essas coisas daqui. Não transforme a casa do meu pai em um mercado. Os seus discípulos se lembraram da passagem das Sagradas Escrituras que dizem: o cuidado que tenho por sua casa é como uma chama que emana dentro de mim. Então, olha só, Jesus, né, ao contrário do que muitos pensam, não era uma pessoa assim que não ligava para nada, bem tranquila, amigo de todo mundo, no sentido de que não ligava para nada, passava a mão na cabeça, que era bonzinho, assim, no sentido de não liga para nada, só fala coisas agradáveis. Não. Jesus aqui ele mostra o lado que as pessoas não querem saber, né? Que é o lado assim que ele vê algo errado, as pessoas ofendendo a Deus, mudando a casa de Deus em uma casa de comércio, e aí ele se toma providência. Ele vai lá e expulsa todo mundo. Faz um chicote, começa, né, a espantar aqueles animais, aquele pessoal, virar as mesas do dinheiro, e não queria nem saber. Porque o pai dele, que é Deus, era muito mais importante do que aquelas pessoas e do que elas estavam fazendo. Então, Jesus ele tinha bem clara a prioridade dele. E ele estava aqui defendendo o interesse do pai dele, que é Deus. Então, essa face de Jesus é muito interessante, né? As pessoas normalmente não gostam disso, elas querem tolerância, né? Mas aqui Jesus não é tolerante, nem um pouco, com quem estava fazendo da casa do pai dele um comércio. Bom, versículo 18. Os anciãos do povo reagiram, né? Os chefes do povo, os líderes do povo reagiram a isso que Jesus fez. Como assim, né? Jesus vai lá e expulsa todo mundo. Era um negócio consolidado lá já. Os anciãos do povo reagiram, perguntando a Jesus: que direito você tem de fazer isso? Faça um milagre para nos provar a sua autoridade. Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Então, quando eles pedem um milagre, eles falam assim, ó, destruam esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Olha só, né? Isso é um milagre, né? Destruir um templo, né, uma construção e reconstruir em 3 dias? Como assim? Versículo 20. Os anciãos do povo responderam: foram precisos 46 anos para construir este templo e você o irá reconstruir em 3 dias? Como assim? Né? 46 anos em 3 dias? Mas o templo ao qual Jesus se referia era o seu próprio corpo. Então, na verdade, o que Jesus estava falando era o seguinte: destruam. Olha só, versículo 19: destruam este templo, né? Ele estava falando dele mesmo. Destruam esse corpo meu, matem-me, destruam esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Ele estava falando de quê? Matem-me, que eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E foi isso que ele fez. Depois de 3 dias, depois que ele mataram ele, porque realmente mataram ele depois, a gente vai ver no final do livro de João, ele ressuscitou ao 3º dia. Então ele estava falando, esse era o milagre que ele tinha para oferecer. Mas ele falou numa linguagem meio oculta, né, para não deixar claro o que ele estava falando. E as pessoas entenderam que era o templo físico, o templo é a construção, e não era. Aí ele fala assim, ó, versículo 22. Depois de sua ressurreição, os seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito. Então, depois que ele ressuscitou, aí os discípulos lembraram, ele tinha dito isso, aquele dia. E então creram nas Sagradas Escrituras e nas próprias palavras de Jesus. Como consequência dos milagres que Jesus fez enquanto ainda estava em Jerusalém, durante a Páscoa, muitas pessoas creram nele. Então ele fazia muitos milagres e as pessoas acreditavam nele. Mas Jesus não confiava nelas, pois ele conhecia muito bem as pessoas. Ele não precisava de que ninguém lhe dissesse a respeito da natureza humana, porque ele sabia o que as pessoas pensavam. Então é interessante que as pessoas acreditavam nele, porque viam os milagres, né? Mas ele mesmo tinha uma certa desconfiança, né? Que a gente entende aqui pelo texto. Ele conhecia o coração das pessoas, conhecia as intenções, conhecia a fé, e ele tratava com uma certa desconfiança essa fé fácil, né? Por causa dos milagres. Bom, e é isso. Você vê que à medida que a gente vai caminhando no Evangelho de João, a gente vai aprendendo cada vez mais quem é Jesus, o seu caráter, o que ele aprova, o que ele desaprova e como ele trata as pessoas, certo? E o seu poder, principalmente, né? O livro de João vai apresentar alguns milagres que vão mostrar o seu poder, mostrar de quem ele é. E é assim que ele foi se mostrando para as pessoas. E no capítulo 3 de João a gente vai continuar essa história
com mais encontros de Jesus com as pessoas, que vai revelar muito sobre quem ele é. Então espero que você esteja comigo aqui no próximo vídeo. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma sequência, ok? A gente vai postando aqui capítulo 3, 4, 5 até o final. Então se inscreva aí para você receber o próximo vídeo. Até a próxima.